Muito bem, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um pouquinho com o paquímetro em polegada fracionária. E como é que funciona o paquímetro em polegada fracionária? A leitura dele é exatamente igual aos outros instrumentos. Porém, no caso do paquímetro em polegada fracionária, nós iremos estar trabalhando com a parte superior do nosso instrumento. Que seria isso? Nós vamos usar a régua principal da parte superior do nosso instrumento e o nônio também na parte superior do nosso instrumento. Sendo assim, então, conforme eu abro e fecho o meu instrumento, eu também posso utilizar a haste de profundidade para fazer as leituras, de profundidade de furo. Eu vou utilizar as orelhas fixas e orelha móvel para fazer a verificação dos furos, das partes internas dos furos. E vou utilizar o bico móvel e o bico fixo para poder fazer a verificação das partes externas. E também vou utilizar o encosto, que é essa face daqui da frente, com essa face aqui de trás, para poder fazer a medição de rebaixos. Muito bem. Mas como que vai ficar a leitura do nosso instrumento propriamente dito? Aqui vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão perceber que do zero, esse zero grandão, até esse 1 grandão que eu tenho aqui, depois até o 2 e o 3 e assim sucessivamente, vocês vão perceber que nós temos as medições em polegada. Então eu tenho de 0 a 1 polegada, de 1 a 2 polegadas, de 2 a 3 polegadas e assim sucessivamente. E quanto que vai valer cada tracinho aqui, da minha régua principal? Cada tracinho aqui da nossa régua principal, ela vai valer 1 sobre 16 avos de polegada. Então, se você for parar para dar uma analisada, você tem do 0 até o 1, que seria 1 inteiro. Você teve a divisão de 16 partes. Então, cada pedacinho desse vale 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 6,16 e vai indo até ter aqui 14,16, 15,16 e o 1 polegada vai ser 16 sobre 16. Aí você fala assim, poxa, legal, 16 sobre 16, se você for simplificar, é igual a 1. Muito bem, que é o valor que nós temos aqui. Só que a gente continua, 1 polegada e 1,16, 1 polegada e 2,16, 1 polegada e 3,16 e vai indo. 1 polegada e 14,16, 1 polegada 15,16, 1 polegada 16 sobre 16, que na realidade, se você for fazer a simplificação, você vai ter 2 polegadas. E por aí vai, 2 polegadas e 1,16, 2 polegadas e 2,16, 3,16, 4,16 e até chegar em 3 polegadas. Bom, então 1,16 e 1,16, fantástico. Só que quando eu tenho aqui 0, 1,16, esse 2,16, se o 0 vier parar em cima de 2,16, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que 2,16, se a gente for dar uma olhadinha lá na parte dos cálculos matemáticos, nós temos 2 sobre 16. Eu posso fazer uma simplificação de 2,16. Eu posso simplificar em cima por 2 e embaixo também por 2. Quanto que dá 2 dividido por 2 e 16 dividido por 2? Nós vamos ter aqui, 1 oitavo. 1 oitavo aqui, então, vai valer aquele tracinho dos 2,16. Então, se você for dar uma olhadinha aqui, quando eu chego com o 0 exatamente em cima do 2,16, se aqui fosse a leitura final, ao invés de eu falar 2,16, eu vou falar 1 oitavo. Eu tenho que simplificar a minha conta. E aí aqui, por exemplo, nesse próximo tracinho, eu já tenho 3,16 novamente, porque não dá para simplificar. O próximo tracinho eu teria 4,16. Só que 4,16, se a gente for simplificar tanto a parte superior por 4 como a parte inferior por 4, a gente vai ter 1/4 de polegada. Então, 4,16 vai valer a mesma quantidade de tamanho de 1/4 de polegada.
Muito bem. Nessa forma, então, a gente consegue identificar quanto vale cada tracinho aqui da minha régua principal. Mas pode acontecer do seu tracinho ele não coincidir em nenhum tracinho dessa parte da régua principal. Então existe uma variação que ele pode estar tendo aqui, ó. E essa variação que vai, por exemplo, desse tracinho aqui que me vale 5,16 até o tracinho do 6,16, que nós temos aqui o 3/8, essa variação daqui até aqui eu preciso dar uma olhadinha no nônio, que é a parte de cima, qual tracinho que vai estar coincidindo. Bom, nesse caso aqui eu vou colocar aqui no próximo do começo para vocês observarem. Aqui o que eu tenho? Eu vou colocar nesta posição aqui. Perfeito. Nessa posição que eu tenho aqui, ele tem 1,16, que seria esse tracinho daqui, mais quanto? Mais quanto vale esses tracinhos daqui de cima? E aí vem a pergunta, quanto vale cada um dos tracinhos aqui de cima? Essa pergunta ela é importante porque ela vai dar a resolução do seu instrumento. Essa resolução basta você pegar 1,16, que é o valor desse pedacinho aqui, e dividir por 8 tracinhos que nós temos aqui em cima. Essa divisão vai gerar 1 sobre 128 avos. Isso quer dizer que cada tracinho que eu tenho aqui em cima vai valer 1 sobre 128 avos. Veja bem, então aqui eu vou ter 1,16, que é da parte da minha régua graduada, e aqui em cima eu tenho 1,128, mas não está alinhado, 2,128 não está alinhado, opa, o 3,128 está alinhado. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui 1,16 mais 3,128. Vamos só conferir se é isso mesmo. Aqui, olha lá, 1,16, que vem desse tracinho daqui, mais 1, 2, o terceiro tracinho que está batendo certinho. Que então esse terceiro tracinho vai valer 3 sobre 128. Beleza. Então nós temos aqui 1,16 mais 3 sobre 128. Numa dessa, como é que eu faço para fazer uma soma com denominadores diferentes? A primeira coisa que nós já vimos como que a gente deve trabalhar é como eu tenho denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC. E o MMC entre 16 e 128, se você for avaliar qual vai ser o MMC, vai dar o valor de 128. Então, se você fizer o MMC entre 16 e 128, vocês vão perceber que vocês vão ter 128 na parte de baixo e 128 na parte de baixo da outra fração também. Então eu tenho 128 aqui, 128 aqui, e eu tenho um sinalzinho de mais entre eles. E aí vem uma questão muito importante. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora descobrir o novo numerador. Vai ser 128 dividido por 16, vai dar 8. 8 vezes 1 dá 8. Então eu vou colocar aqui em cima 8 milímetros, 128 avos. Então tá aqui, 828. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois eu vou ter 128 dividido por 128, nós vamos ter 1. 1 vezes 3, nós vamos ter 3. Então, temos 3 aqui também. Ótimo. Agora eu tenho duas frações com denominadores iguais e numeradores diferentes para eu poder estar fazendo a soma. Nesse caso nosso, o que vai acontecer? Eu vou ter novamente 128 na parte de baixo e eu vou ter um igual aqui, ó. Nesse caso agora, quanto que vai dar o numerador? O numerador vai ser de 8 mais 3.
o numerador aqui vai dar 11. E vai ficar 11 128avos de polegada. O 11 128avos não dá para simplificar, então ele acaba por aí mesmo. Se tivesse dado, por exemplo, 12 128, a gente poderia simplificar 12 por 2, 128 por 2 e vir simplificando. Como deu 11 128, não dá para simplificar. E nesse caso eu também tenho 0 polegadas, eu não tenho nenhuma polegada ainda. Muito bem, vamos verificar se é isso mesmo que aconteceu. Olha só, na parte aqui, ó, eu tenho exatamente nessa parte de baixo 11 128avos de polegada. Vamos pegar um outro caso para a gente poder verificar. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Vou colocar um que dê para a gente fazer uma simplificação. Vamos ver. Então, o que acontece agora é a seguinte. Nós temos uma outra situação onde eu tenho a régua graduada aqui embaixo, onde cada tracinho aqui embaixo vai valer 1 sobre 16. E eu tenho a parte superior, onde cada tracinho vai valer 1 sobre 128avos. Se eu for chegar mais próximo, é que aqui eu não gosto muito de chegar muito próximo, porque acaba dando uma certa confusão. Mas aqui, ó, a gente vai ter aqui então 1/16, 2/16, 3/16avos de polegada. Então, cada tracinho desse aqui vale 1/16avos. 1/16, 2/16, 3/16avos. Show de bola. 3/16avos eu vou ter que anotar isso. Então, é interessante eu pegar isso aqui e nós vamos anotar 3/16avos aqui para ele. 3/16. Muito bem. Anotado esses 3/16, nós vamos ter que dar uma olhadinha agora na parte do nônio. Quanto que vale a parte lá do nônio? Na parte do nônio, nós vamos fazer a seguinte continha. Olha só. Nós temos aqui 1, 2, 3/16 mais. Cada tracinho aqui em cima vai valer 1 sobre 128avos. Então eu tenho aqui 0, não está batendo em ninguém. 1 128 não está batendo em ninguém. 2 128 não está batendo em ninguém. 3 128 também não. 4 sobre 128 também não. 5 sobre 128 não está coincidindo ainda. Opa, mas o 6 128 ele está coincidindo. Como ele está coincidindo, eu vou colocar lá 6 128 então na minha conta. Então eu vou colocar aqui 6 sobre 128avos. Muito bem. 6 sobre 128avos. E agora eu vou fazer a minha continha. Novamente, conta de frações com denominadores diferentes. Se eu tenho denominador diferente, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a simplificação dessa... A simplificação não, o MMC desses dois denominadores. E o MMC nós já sabemos que ele vai ser igual a 128 e o outro também vai ser 128. São duas frações que nós vamos ter que fazer aqui. Muito bem. Feito isso, eu agora preciso fazer o quê? Eu preciso pegar e fazer o cálculo dos numeradores. Como é que eu faço o cálculo dos numeradores? Primeiramente, eu vou pegar o 128 e vou dividir aqui embaixo, ó. Então vamos lá, eu vou ter aqui na primeira fração 128 dividido por 16, eu vou ter 8. 8 vezes 3, quanto que eu vou ter? 24? Vocês concordam ou não? Sim? Muito bem. Agora, se eu tenho a próxima 128 dividido por 128, eu tenho 1. 1 vezes 6, eu vou ter 6.
Tá aí. Então, a minha fração nova, minha conta agora vai ser 124 sobre 128 mais 6 sobre 128. Como os denominadores são iguais, agora eu posso fazer essa conta. E isso vai me gerar aqui quem? Eu vou ter 128 embaixo. Não vai dar aqui. Vou colocar aqui embaixo. 128 na parte de baixo. 24 mais 6 eu vou ter na parte de cima quanto? 30. Muito bem. 30 sobre 128 eu não posso fazer nenhum tipo de... eu posso fazer uma simplificação. 30 sobre 128, como é número par e número par, tanto em cima quanto embaixo, eu posso fazer a simplificação. Eu posso simplificar esse aqui por 2 e posso simplificar o 128 também por 2. E isso vai me gerar um outro valor. Vai me gerar um valor de 15 sobre 128. Perdão, 64. 15, aqui ele vai ficar meio apertado, que eu acho que eu não vou conseguir escrever. 15 sobre 64. Aqui. 15 sobre 64. Esse 15 sobre 64, que vai ser o meu resultado final, ele não dá para simplificar de novo. Se vocês forem observar, acabou aqui a minha conta. 15 sobre 64 avos. 30 dividido por 2 deu 15. 128 dividido por 2 deu 64. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Você percebe que 15 sobre 64 foi o que bateu aqui embaixo também. Muito, muito bom.